E aí galera, beleza? Rafael, Nhari Carlos, mais um vídeo aqui para vocês. Hoje vamos falar sobre a questão dos bicos injetores. Bicos injetores do carro, vou colocar um bico do 1.3 no meu 1.0, vou pôr um do 1.8 no meu 1.0. Calma pessoal, não é bem assim. Confere esse vídeo aí. Então, galerinha, vamos falar hoje a respeito dos bicos injetores, tá? No mundo da preparação. E o que me perguntam muito a respeito, né? Porque eu fiz as modificações do meu carro. Eu troquei os bicos do meu carro. Eu peguei esse bico aqui, que é o original dele. Esse daqui é o IWP065, que é o bico original. A fitinha dele aqui, ó, é roxa. Ele é um bico que ele tem um furo só. Tá vendo aqui, pessoal? Um furo somente, tá? Então, assim, os Palhos Economy, que ele tem 4 furos aqui, tá? Em vez de um, ele tem 4 furos. A impedância dele, que é a impedância relacionada à resistência dele, é exatamente igual a desse daqui, do IWP052, é a mesma impedância que esse aqui. Este bico aqui, com o máximo de resistência, ele dá 22 libras, e com o mínimo de resistência, ele dá 26 libras-horas de vazão. O IWP dá 26 libras no mínimo de resistência, e com o máximo de resistência e com o mínimo de resistência, ele dá 30 libras-horas de vazão. Ah, então você colocou um bico que tem maior vazão. Não, pessoal, eu coloquei um bico que tem a mesma impedância e ele só tem a questão aqui do leque, que é a questão da pulverização que ele tem dentro ali do coletor de admissão. E ele tem essa questão de 4 libras-horas a mais do que esse bico aqui. Mas quem manda nisso aqui é a central, tá? Então, esse é o grande detalhe. Aqui na revista, eles falam, né, a respeito aqui dessa questão dos bicos injetores. É um dispositivo fixado no tubo, na flauta de combustível, no coletor de admissão. Nos casos de veículos monoponto, que nem o Cadete antigo, né, que era EFI, que era um bico só, apenas dá conta de alimentação dos 4 cilindros. É um bico para os 4. E tem os motores de ar lá, que ele fala que é a TBI do GM, os antigos, né? De injeção monoponto, que é um bico só, tá? Que o pessoal usa lá, que seria um carburador eletrônico, que ele usa esses bicos mono para colocar na pressurização da turbina, para injetar mais combustível na hora que a turbina pegar. O pessoal costuma usar alguns preparadores, né? Principalmente há muitos anos atrás, usava esses bicos mono, que é um bico bem grandão. Eu vou pôr aqui na tela para vocês verem, que ele injeta para os 4 cilindros. E existe também os bicos que é o MPFI, multiponto, né? Que são os bicos individuais, é um bico para cada cilindro, tá? Que ele vai injetar, ele vai direto ali no coletor de admissão do carro. Ele vai ali no coletor de admissão, bem no pé, direcionado, ele tem um direcionamento para o cabeçote, tá? Isso daí é muito importante também. E agora também, com a tecnologia, tem também a injeção direta de combustível, que são os bicos que eles vão diretamente no cabeçote, ele vai diretamente lá na câmara de combustão. São os bicos que tem essa base aqui de baixo do bico, ele é um bico bem comprido, e ele tem essa parte de baixo aqui dele com revestimento de cerâmica, justamente para aguentar a temperatura da câmera. Então é um bico que ele vai diretamente com contato
lá com o combustível e a expansão do combustível. Ele vai lá no cabeçote. Ele não vai numa flauta, né? Que são os bicos de injeção direta. O indireta é aqui fora. O indireta são os bicos que vão no coletor de admissão. Para ficar bem claro aí para vocês. E uma coisa importante aqui, ó, que tem a questão, né, o funcionamento do dispositivo por meio das solenoides que seguem ativados por uma tensão, digamos 12 volts, que é um circuito do automóvel, né? Produz um campo magnético que faz movimentar a haste atraída pelo campo formado. Esta haste interna do dispositivo tem em sua extremidade uma agulha que pode interromper o fluxo de combustível ou liberar de acordo com os sinais emitidos pela MCE. E aqui que está o grande detalhe. MCE é o módulo de comando eletrônico, a central de injeção. Esses sinais são ondas pulsativas que são transformadas em ondas quadradas por um divisor de frequências do próprio módulo. E devido à amplitude e frequência das mesmas, a agulha permite em milésimos de segundo diversas posições em seu curso. Em cada posição, determinada vazão de combustível é liberada, num verdadeiro leque que se mistura com o ar atmosférico, que devidamente avaliado em sua massa pelo sensor de vazão de ar. Então, pessoal, para vocês poderem entender isso aqui, tá? É o seguinte. Quem manda no bico injetor é a central, tá, pessoal? Então, assim, a central que vai fazer esse bico pulsar, tá? Então, não adianta você pegar um bico de maior vazão, um bico maior, um bico com 10 furos e tal, se ele não tiver a mesma impedância, se ele não tiver de acordo com o projeto do motor do carro, tá? Eu não posso pegar um bico desse aqui, que nem eu peguei o bico do Palio Economy, mas é o mesmo motor que utiliza no Fire. O Fire Economy, ele tem uma questão de diferença ali na questão da taxa de compressão, mas o motor é exatamente o mesmo. Então, assim, eu peguei um bico mais moderno, que vocês podem até consultar. A ficha técnica desse bico aqui, ele é um bico gasolina. E o meu carro já é flex. E eu coloquei esse bico aqui, eu troquei pelo outro, justamente para eu ter a função que é da pulverização melhor. Só que eu não cheguei a fazer um teste no dinamômetro se trocando o bico injetor o carro vai ter mais potência. Sinceramente falando para vocês, eu acredito que não, porque o bico, quem vai determinar a vazão é a central, tá? Então, assim, vocês têm que tomar muito cuidado, que eu já tive muitos clientes chegando aqui em casa e com bico de carro 1.8 ou carro 2.0 para colocar no Palio ou no Uno. E não é assim, pessoal. Não funciona. Se fosse assim fácil, existe também até questão dos caras que fazem furo, né? Alguns fazem um furo aqui com uma broquinha para aumentar a questão da vazão. Tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. Continuando, o tempo que determina essa abertura é denominado de TI, que vem a ser a somatória dos tempos básicos de injeção, que são divididos por estágios, sendo um básico TP, um estágio multiplicador, TM, além de um corretor de tensão, TU. Olha o tanto de coisa que tem, pessoal. Cada estágio desses tem uma função, como partida a frio, funcionamento de temperatura quente, regime de trabalho do motor e controle de tensão da bateria. No gerenciamento eletrônico, 1 volts a mais ou a menos faz muita diferença. Então, pessoal, aqui ó, a gente já consegue pensar no sentido do que? Se seu carro tem uma bateria pequena e seu alternador já está fraco, e você está com uma bateria
e você está com a parte dos cabos de alimentação, a bateria já está com zinabre, você vai ter um mau funcionamento do seu carro por conta disso. Não é nem por conta do bico do carro, tá? Que já é uma dica aqui de ouro para vocês. Principalmente carro antigo, tá? E esses carros populares têm muito problema de aterramento, muito problema de cabo da bateria, que é muito fino, tá? Então assim, eu fiz no meu carro, eu vou colocar, tem aqui no meu canal, mas eu vou colocar em breve aqui um novo vídeo. Eu vou fazer um vídeo novo explicando o que deve ser feito. Você vai gastar muito pouco e vai melhorar muito a eficiência da sua bateria e a vida útil dela, tá? Fazendo que eu vou dar a dica aqui para vocês. Então não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, que tem muito conteúdo aqui muito bacana para vocês. E aí ele continua aqui, ó. Quando é ligado o climatizador de ar, por exemplo, cairá tanto a voltagem como a rotação, que é corrigida em milésimos de segundo para que o nova RPM e tensão permita o gerenciamento do sistema. Lembra, sabe quando liga o ar-condicionado que dá aquela quedinha de tensão de RPM? A injeção já está ajustada para compensar essa potência, né, que vai perder por conta do compressor do ar-condicionado. Da mesma forma, quando você utiliza o freio motor, quando você dá uma reduzida. Isto é, quando tira o pé do acelerador, a borboleta se fecha para que o motor não pare, a válvula injetora mantém a alimentação da marcha lenta. Como acabei de expor, a válvula injetora é um dispositivo engenhosamente projetado e trabalhado em função do módulo de controle eletrônico. Para o leitor ter uma ideia, a lógica básica de funcionamento é muito simples, mas hoje há mais de 200 itens que interferem em seu funcionamento e em diversos sistemas de gerenciamentos. Cada motor desloca determinado volume por rotação. Assim, um motor 2.0, que é 2.000 cilindradas cúbicas ou 2 litros, admitirá motor adentro 2 litros de mistura. O volume total é a mistura estequiométrica. É naquela que 2 litros há uma proporção intrínseca de 15 gramas de ar e 1 grama de combustível, que é um cálculo. Isso aqui já é um cálculo muito interessante, que é a razão estequiométrica, que fala que 1 grama, né, de combustível para 14,7 gramas, né, vamos colocar assim, de ar, tá? Então assim, a central sempre vai deixar isso daqui, a razão estequiométrica, no fator ideal. Porque quando você consegue esse fator aqui, mais próximo disso, a central vai ficar fazendo cálculos o tempo todo. Você vai ter aí, aqui no caso, uma sonda de 1, naquele aparelhinho lá que mede o wideband, né, que é o sensor de oxigênio, só que ele é de banda larga, que ele consegue medir bem preciso. Quando tiver 1 de sonda, a razão estequiométrica vai estar boa, mais ou menos, tá? Para vocês poderem entender. Só que num carro de performance, 1 de sonda é muito magro. Então você tem aí 0,85, é um valor assim, aproximadamente, que o pessoal coloca aí, não é regra, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia, de 0,82 a 0,85 de sonda é um valor bacana, tá? Num carro aspirado. Num carro turbo já poderia deixar mais gordinho, para questão de segurança, 0,82 a 0,79, que aí você já vai ter uma mistura mais rica, né? E isso daqui, para a central original, é ruim. Ela sempre vai querer chegar nesse fator aqui. Então, assim, pessoal, para você conseguir ter a questão de o carro ter um rendimento legal e um funcionamento bacana, não depende só do bico injetor. Tem diversos outros componentes que vão fazer, a principal deles, né, no caso aqui, é a central, tá? E assim, se você não tiver com tudo
ornando, não adianta só você trocar o bico injetor. E eu fiz o teste, tá? Eu troquei o bico injetor do meu carro e eu fiz o teste. Determinadas situações, o carro estava bom. Em outras situações, o carro estava ruim. Poderia ser a questão do bico? Provavelmente. Mas também estava aliado com isso a questão que eu fiz o 4 em 1, que é o escapamento que tira o catalisador. E eu fiz também a questão do filtro de ar esportivo. Então, toda modificação que você faz no carro, você tem que informar a central. A central tem que saber o que está acontecendo. Essas modificações mecânicas que a gente faz no carro, a central tem que estar sabendo. Na verdade, você tem que alterar os padrões dela, porque esses padrões dela é referente à emissão de poluentes, é referente à economia de combustível. Então, assim, os engenheiros, eles têm tecnologia para fazer o carro andar mais, tá? E só que eles são limitados pelas essas questões de emissão de poluentes e para atender às normas. Então, eles acabam tendo que capar o carro nesse sentido, e aí é onde que consegue se extrair a potência do carro. E continuando, quem determina o combustível para aquela massa de ar é o MCE, é a central, que gerencia a abertura das válvulas em todo e qualquer RPM do motor. As válvulas ou bicos não são intercambiáveis. Cada válvula é projetada para cada motor e seu combustível. Os solenoides e diâmetros do orifício que a agulha devem fechar ou liberar também. A grande maioria das válvulas são de um círculo saturado gerenciado por drivers saturados de 12 volts. São perfeitamente e cumprem a sua função e são de grande durabilidade. Aí aqui, pessoal, é a conclusão. Conclusão é quando se prepara um motor com gerenciamento eletrônico de combustível, a intenção é aumentar a potência. E esta exige um fluxo maior de combustível. E é aí que é o grande problema de muitos que tentam contornar com alterações de diâmetro do furo da agulha, que é o que eu mencionei aqui para vocês, né, que faz um furo com uma broquinha aqui para aumentar o diâmetro. Da agulha abre e fecha. Ora, ao aumentarmos o diâmetro do furo, a agulha, quando for atraída pela solenoide, deixará fluir para esse diâmetro uma maior quantidade de combustível. Pergunta-se, qual quantidade de combustível? Qual a quantidade de combustível é em função da quantidade de ar que estará adentrando, de forma que será muito difícil aliar os dois diferenciais. O aumento do diâmetro acima descrito como uma opção é uma operação muito delicada e somente feita por eletroerosão em uma oficina muito especializada no assunto. É normal fazer 2 furos micrométricos ao redor do furo principal, e isso somente se consegue com eletroerosão. Tem técnicos por aí fazendo furos com brocas, até que pode, mas o funcionamento será muito duvidoso, pois reunir eficientemente pressão de combustível, injeção e tempo de injeção nas diversas rotações é muito difícil e empírico. O correto é calcular a nova vazão de acordo com a nova pressão medida que o motor preparado exigirá. Esse serviço não é para amadores, mas o correto é escolher entre os mais de 200 tipos de válvulas injetoras aquela que se condune com a central, MCE, original, ou como é o mais correto, adaptar uma outra central em paralelo e gerenciar as novas pressões numa preparação, que é uma injeção programável. Esse aqui é o vídeo do meu canal quando eu fiz o remap do meu carro. Gustavo, na engenharia da preparação, esse é o mestre. E aí, senhores, tudo certo? E aí, o Uninho veio bem? Galera, veio bem o Uno, tá? Com as peças que tinha instalado aqui já, o carro não tinha nenhum erro no acerto. Então, o carro alimentava legal de alta, ele demorava um pouco para começar a alimentar. Ouviu o que ele falou?
o carro demorava um pouco para começar a alimentar. Isso é uma característica de carro original, que é a famosa da questão que o Uno ele tem acelerador eletrônico. Então, quando a cabo, não é um acelerador eletrônico. Então, quando você dá no pé, a resposta rápida de injeção é diferente, porque senão o carro vai sair daquela faixa, que é a razão estequiométrica, vai começar a poluir mais, e isso é contra o que a engenharia estudou. E já está projetado isso dentro da central. Então o que a gente mudou aqui nesse mapa, a gente já injetou um pouquinho de combustível mais cedo e já veio colocando mais pontos desde baixo até de alta. Colocou ponto de ignição. Essas foram as curvas, a gente tem aqui até o wide que a gente gravou aqui com o auxílio da wideband nano. Tá vendo? Aquilo ali é o wideband, a sonda de banda larga, que é do dinamômetro, ele põe lá na saída do escapamento para ele conseguir acertar. O meu carro não tinha, não tem essa wideband. Eu comprei ela, já está aqui em casa. É o próximo passo que eu vou fazer no meu carro, que eu vou pôr a Flowtech também, para eu conseguir gerenciar essa questão das modificações que eu vou fazer no meu carro. E aqui o detalhe, pessoal, que eu quero mostrar para vocês, que aqui embaixo, ó, é a sonda. Essa linha verde aqui é a original, que é a passada original aqui. E a linha rosa é a passada já com remap. Mas a gente fez Aí aqui, ó, aqui no caso, pessoal, vocês podem ver aqui, ó, tá 0,85, que é a linha verde aqui, ó. Então ele entregou mais ponto, ele colocou mais ponto de ignição. O que é o ponto de ignição? Ele colocou para dar, se eu não me engano, acho que foi até 27, 28 graus, que vai dar a centelha antes de chegar ao ponto morto superior. Então ele deu mais ponto de ignição para aproveitar toda a mistura dentro do cilindro. O pistão, quando ele estiver subindo, quando estiver faltando 27 graus para ele chegar no ponto morto superior, ele gerar uma pressão grande e ele descer com bastante torque. Existe um limite para isso. E ele fez isso, que aconteceu? O carro deu ficou magro, né? Aí ele deu um pouco mais de combustível, que aqui tá 0,80 a sonda de alta. E aí foi aí onde que apareceu os cavalinhos aqui. Como é um carro 1.0, o ganho é ridículo, aspirado, né? 4 cavalos de roda. Pode parecer pouco, tá? Essa mudança aqui. Mas isso daqui, se você pegar o meu carro original e agora ele remapeado, quando você for tirar pega um contra o outro, essa diferença aqui vai ser uma diferença grande na questão de você tirar racha um contra o outro. Porque na troca de marcha, que eu já expliquei isso até no outro vídeo lá, o meu carro ele cai mais ou menos nessa faixa aqui, ó, 4.000, 4.500, ele fica nessa faixa aqui. E essa diferença vai ser, toda a troca de marcha vai estar sempre essa diferença aqui de potência. Então o carro vai começar a abrir, o original, né? Principalmente aqui de alta, ele vai começar a abrir. E o mais importante de tudo, né, que eu quero mostrar aqui para vocês, é a questão da alimentação. Vocês veem que ele mexeu na questão da alimentação, né, da entrega de combustível. É um dino bem pesado, a inércia simulada ali é 1.350 kg, então o Ninho demora para levantar o peso. 1.0, né? E é um ganho real aqui, galera. A gente já teve em outros carros, nos outros carros que a gente fez. Aí não tem mais. Jeito, né, pessoal? Então, como tava tudo bem acertadinho ali, a parte mecânica. É 1.0, né? Deu uma diferença também, mas os outros tinham ganho até mais. E então a gente chegou hoje aqui com 49 cavalos de roda e chegou a medir 53 de pico, na melhor puxada. Na melhor puxada. E teve ganho de torque também, chegou com 7.9, se não me engano. Foi. Que é a questão da faixa de torque e potência do carro. Que meu carro tá calçado aqui no Mazaro 15, né, que é pesado. Isso influencia também, né? Que é a questão do raio que eu expliquei no outro vídeo. Diâmetro também, né? Exatamente. Mais arrasto, né? Exatamente. Então, pessoal, ele chegou aqui, ó lá, com 49, né? 49, isso mesmo. 49. Já com as modificações. Com escape, filtro, bico e borboleta. 8,3, meio quilinho de Olha, torque. meio quilinho de torque. Lembrando... Para 1.0 isso é um milagre, cara. Tiramos leite de pedra mesmo. Pedra, né? Bom, pessoal, acho que vocês conseguiram entender a questão aqui da modificação que eu fiz dos bicos injetores do meu carro. Eu não fiz uma modificação
focando a preparação. Porque assim, esse bico aqui eu tenho certeza que ele atende, tá? Que eu já vi até alguns Uno Fire 2008 que utiliza esses bicos aqui turbinado. E o carro está alimentando, mesmo na injeção original remapeado. Então assim, pessoal, tem que tomar muito cuidado, tá? Eu fiz o teste e comigo funcionou. Eu percebi, com as modificações que meu carro tinha, mesmo sem estar remapeado, o carro se comportou muito bem. Meu carro faz em média, fazia antes do remap, ele fazia 9 a 8,5 a 9 quilômetros no etanol, tá? Na cidade aqui de São Paulo, no trânsito, tá? Dando umas aceleradinhas e tudo mais. Na estrada eu já cheguei a fazer 11, andando de boa. Provavelmente por conta do carro estar mais magro, que foi o que eu mostrei ali na tela para vocês. Então assim, quem manda nisso é a central. Então assim, já é uma dica aí para você que vai fazer uma modificação no seu carro. Não se preocupe na questão dos bicos injetores. Se preocupa nas coisas mais básicas, que eu pego muito aqui em casa, na minha oficina, que é a questão de manutenção, a questão de manutenção do carro, a questão do estado de conservação das peças. Tem alguns bicos injetores que já não tem mais estanqueidade, ou seja, na hora que você desliga o carro, ele fica gotejando, ele encharca o cilindro. Na hora que você vai dar a partida de manhã, o carro está cheio de combustível no pistão ali. Então começa a dar carbonização. Enfim, já pego bicos também desequalizados. Os 4 bicos não estão injetando da mesma forma. Tem um bico que injeta muito mais do que o outro. O carro fica oscilando. Tudo isso influencia no funcionamento do carro. Não é só a questão do tamanho, da vazão do bico injetor. Não é só também a questão da quantidade de furos que o bico tem. Nesse caso aí, do IWP 052, ele funcionou. Mas eu precisaria fazer um teste, que é uma das coisas que eu quero fazer. Eu vou comprar eu tenho desses bicos aqui usados, mas eu vou comprar novo e vou colocar no carro e vou ver como o carro se comporta. Mas para eu fazer esse teste, eu quero colocar o wideband, que é o sensor de oxigênio que vai no escapamento lá, a sonda de banda larga, para eu conseguir monitorar a mistura. E eu quero ver substituindo os bicos por esse antigo e ver como é que o carro se comporta, para ver se o carro se vai continuar alimentando da mesma forma. Se acontecer do carro alimentar da mesma forma, então prova, que eu acabei de falar aqui para vocês, que o que vale realmente é a central, que agora ela está remapeada, que fez o remapeamento. Tá certo, pessoal? Então esse daqui foi um vídeo para esclarecer a dúvida aí que muitas pessoas me perguntam a respeito da questão dos bicos injetores. No caso do Fire 2008 Flex, que utiliza esse bico roxo, eu consegui utilizar o bico verde, que é o IWP 052, e o carro funcionou mesmo sem remap, tá? O carro funcionou muito bem. Existem alguns carros, uns Fires mais antigos que são gasolina, que não são Flex 2004, 2005, que é esse bico aqui, o roxo. E eu já teve algumas pessoas que falaram para mim que o carro ficou beberrão e teve outros que falaram que o carro ficou bom. Então, a questão aí da manutenção eu não sei dizer, peguei o feedback do cliente, tá? E assim, então tome cuidado nessa questão. Vou colocar o bico do 1.4, vou pegar o do 1.8, calma, não é bem por aí. Se fosse tão fácil assim, a gente ia conseguir fazer muito carro forte por aí, não é bem assim que funciona. Tá certo, pessoal? Se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer, ativa o sininho aí que tem mais vídeos de dicas de manutenção, de preparação, muito conteúdo informativo para vocês. Valeu, um forte abraço.